Oi, gente, tudo bem? O Sobre Política desta semana foca no novo ECA Digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Vamos explicar tudo o que muda com a nova lei que estabelece regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente online. Aqui no estúdio a gente recebe o advogado Fábio dos Santos, especialista em direito digital, para nos explicar quais as responsabilidades das plataformas digitais sobre os conteúdos dos usuários. E ainda entender os novos desafios para a implementação do ECA Digital na prática, com uma entrevista com o Instituto Liberta, entidade que participou das discussões para a criação da lei em Brasília. E vamos mostrar como é o trabalho da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil na Câmara de São José. O Sobre Política está começando. A internet faz parte do dia a dia de milhões de crianças e adolescentes, mas traz também muitos riscos, né, Paulo? Para proteger os mais jovens neste ambiente, o governo federal sancionou em setembro deste ano uma nova lei conhecida como ECA Digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Sem dúvidas, Érica. Agora as plataformas digitais são obrigadas a criar mecanismos para impedir o acesso a conteúdos ilegais e adotar uma verificação de idade mais rígida. Para explicar tudo o que muda com essa nova legislação, preparamos uma reportagem completa. A Luana é mãe do Pedro, de 11 anos. Na casa deles existe um combinado. O filho tem celular e pode acessar a internet, mas as contas são conectadas ao celular da mãe. É claro que ela fica de olho para saber o conteúdo que o filho consome. A gente trabalha muito com a responsabilidade, conscientização. Então, a gente conversa muito com ele sobre que tem pessoas que podem se passar por outras pessoas, pessoas falsas, golpes, conteúdo que não é para a idade dele. Então, essa conscientização é um ponto. E na contrapartida também é o nosso acesso. Então, a gente consegue acessar histórico, consegue ver a For You dele, como é que está sendo alimentado, o que está vindo para ele, que é o que de fato ele está consumindo mais. Eu deixo meus aplicativos tudo instalado no da minha mãe. Quando ela quiser olhar, ela pode olhar, porque ela confia em mim, eu confio nela, meu pai confia em mim, eu confio nele, e a gente vai trabalhando, é tudo confiança. Esse cuidado da Luana faz muito sentido. O ambiente virtual, embora útil para estudos e diversão, pode ser perigoso, principalmente para crianças e adolescentes. O coordenador do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de São José, Wagner Neri, destaca alguns riscos. Nós percebemos que o mundo digital ele viabiliza acesso de pessoas que estão mal intencionadas na proximidade com crianças e adolescentes e também no desenvolvimento de possíveis vícios e também exposição. Então, nesse aspecto, a criança fica muito vulnerável mediante um ambiente que não estava devidamente regulamentado com dispositivos de segurança para prevenir esse impacto ou proximidade de pessoas que estão mal intencionadas nessa criança e adolescente ou até mesmo de uma conversa e outros possíveis abusos. Com a recente exposição nacional de casos de adultização, para proteger esse público dos perigos que a internet oferece, o ECA Digital foi sancionado em agosto e passou a ser uma lei federal. Agora nós passamos para o mundo virtual, o digital, que era conhecido como terra sem lei. Então agora as crianças e os adolescentes passam a ser protegidos também nesse ambiente. Então a gente está falando de rede social, nós estamos falando de acesso a plataformas, a canais e tudo mais, que agora todas essas empresas vão precisar se adequar e cumprir as regras que estão nessa lei sancionada neste ano, conhecido como ECA Digital. Então ali elas vão ter a proteção de imagem para não ter adultização, não ter abuso sexual, comercial e todos os outros tipos de crimes ali, dizendo que o ECA Digital é um complemento do ECA já existente e também do Código Penal. Então, se houver alguma afronta à legislação, aquele responsável ele pode ser penalizado pelo ECA e mais o Código Penal.
O texto classifica como conteúdos impróprios a exploração e o abuso sexual, a violência física, a intimidação, o assédio, a promoção e comercialização de jogos de azar, além das práticas publicitárias predatórias e enganosas. A lei obriga as plataformas digitais a tomarem medidas efetivas para prevenir que crianças e adolescentes acessem conteúdos ilegais ou impróprios. Os pais, os responsáveis legais, as escolas precisam orientar, acompanhar, monitorar. Então, rede social, realmente fazer atrelado a uma conta já daquele pai, daquela mãe, daquele que é responsável. Mas o mais importante é que as empresas, as plataformas, vamos chamar assim, todas ali digitais, elas precisam comprovar que aquela criança, aquele adolescente que está acessando aquele conteúdo é um conteúdo próprio. Então, se houver o acesso a um conteúdo impróprio, vai existir uma penalização, que é de multa. Então, essa multa varia de R$10, para você ter ideia, até 50 milhões por acesso, por usuário e por infração. Entre as inovações estão a exigência de mecanismos confiáveis de verificação de idade, a vinculação das contas de menores a responsáveis com supervisão parental, a proibição de publicidade predatória, de técnicas como perfilamento emocional e do uso de realidade virtual de marketing direcionadas a crianças e adolescentes, além da obrigatoriedade de remoção de conteúdos impróprios ou ilegais, inclusive sem necessidade de ordem judicial, quando notificado por entidades competentes ou vítimas. Todas que estão dentro do ambiente virtual e que de alguma forma disponibiliza algum tipo de conteúdo, ela precisa se enquadrar. Então, por exemplo, num conteúdo que é de conteúdo adulto, independente do que seja, se eu tenho lá, qual é a sua idade? Você é menor ou maior de 18 anos? Não é simplesmente eu clicar dizendo que eu sou maior, eu tenho que comprovar que quem está acessando realmente é maior, porque senão eu vou ser penalizado. Para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a atualização traz ganhos e promete maior segurança para os jovens no ambiente virtual. Isso viabiliza com que os órgãos que estão envolvidos tomem medidas, primeiro, para garantir e resguardar a criança, isso tanto feito pela família como pela sociedade e também pelo Poder Judiciário, né, como também para reduzir caso tenha uma proximidade ou contato com possíveis pessoas mal intencionadas nessa tratativa com a criança e o adolescente, incluindo jogos digitais que muitas vezes pode estimular possíveis vícios e criando aí depois uma criança, um adolescente com uma vida desregrada nesse sentido e que pode afetar também a vida adulta. Na Câmara, o Legislativo joseense acredita no potencial normativo do ECA Digital como uma lei federal. Para a vereadora Amélia Naomi, assuntos desse tipo precisam de uma fiscalização ainda mais rápida. Depois que a denúncia foi feita, o judiciário tem visto de uma forma bem diferente. Então essa foi uma mudança muito importante que aconteceu nos últimos tempos agora no Brasil, em função da mobilização que teve no Brasil inteiro com essa questão, principalmente a questão da pedofilia, uma série de questões que está na rede, precisa de uma fiscalização mais rápida. Para o vereador Zé Luiz, é importante que a sociedade tome conhecimento do ECA Digital e que cada cidadão denuncie se flagrar alguma ação que vá contra o Estatuto. O mais importante é que toda a sociedade tome conhecimento dessas mudanças, que são substanciais, ainda falta alguma coisa, mas foi um grande passo que a nossa sociedade teve aí na questão da defesa da criança e do adolescente. Para quem tem essa preocupação dentro de casa, como a Luana, o ECA Digital é um aliado. Mostra que o caminho que a mãe segue está certo. Afinal, o celular e a internet, como ela mesmo diz, não são vilões, mas é preciso ter cuidado. E o Pedro sabe disso. Quando eu tô jogando com meus amigos e, alguém quer conversar com a gente, eu falo, gente, melhor não, vamos para uma ligação fechada, essas coisas, pra gente não ficar falando muito com os estranhos, pra gente não ter essa convivência e já achar que todo mundo é bom. Érica, uma atualização necessária, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente original é de uma época sem smartphones e redes sociais.
Essa lei traz a proteção para a realidade digital que nossos jovens vivem hoje. Exatamente, Paulo. A lei deixa claro que a responsabilidade é compartilhada. A participação dos pais é fundamental, assim como as empresas de tecnologia precisam agir. É um passo importante para garantir que a liberdade de expressão na internet não seja usada como desculpa para colocar crianças e adolescentes em risco. Sem dúvidas. Neste sentido, a gente vai entender no próximo bloco quais são as responsabilidades das plataformas digitais sobre os conteúdos compartilhados pelos usuários e também o que o ECA Digital diz sobre isso, né? E este será o assunto da nossa entrevista de estúdio. Érica? Isso mesmo, Paulo. Depois do intervalo, vamos saber mais detalhes sobre as novidades trazidas pelo ECA Digital. Fique com a gente. Estamos de volta para falar sobre as responsabilidades das plataformas digitais sobre os conteúdos compartilhados pelos usuários. A nova legislação do ECA Digital traz normas que pressionam mudanças nas plataformas digitais para a proteção dos menores de 18 anos. Érica? Sim, Paulo. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece alguns pontos de responsabilidade dos pais e responsáveis, com foco na segurança e na privacidade. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado Fábio dos Santos. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Doutor Fábio, o ECA Digital, ele realmente pode ser considerado um avanço do ECA? Sim, ele é um avanço, ele traz mudanças muito importantes, ele amplia responsabilidades, especialmente dos pais e das plataformas, tá? Mas a gente precisa ver que já existem dispositivos e legislações que protegem a criança e o adolescente. Tem um Código Penal, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a LGPD traz disposições sobre criança e adolescente, dentre outras normas, tá? Essa norma, ela busca ser mais específica, mas ela vai também exigir do Estado uma melhor estruturação para melhor fiscalização e para colocar em prática tudo que ela traz como diretrizes. Perfeito. E dentro desse contexto, né, o que precisa ser aprimorado para melhorar essa fiscalização? Bom, muitas coisas precisam ser aprimoradas, tá? O poder público, ele legisla muito e normatiza muito, mas ele ainda tem dificuldade em se estruturar para pôr em execução essas normas, tá? Então, por exemplo, tem um órgão que é responsável por fiscalizar as diretrizes do ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que é a NPD, que já vinha fiscalizando as questões de LGPD, até com alguma dificuldade, porque a internet ela é um universo paralelo, ela é de difícil fiscalização. E agora a NPD ela absorveu mais esta responsabilidade, ou seja, ela vai demandar mais estrutura, não só estrutura técnica, física, mas também de pessoal, para que a lei não caia em mais uma letra morta, mais uma carta de recomendações apenas. É por isso, então, que até o momento que ele entra em vigor, a gente vai ter, então, aí outras regulamentações que serão divulgadas? Sim, é possível que haja, sim, por exemplo, um decreto regulamentador, porque a lei, ela geralmente traz diretrizes gerais. É o decreto regulamentador que traz efetivamente procedimentos e detalha a lei. Então, é muito provável, sim, vai vir mais regulamentações, porque a lei, ela tem algumas lacunas, algumas coisas, ela não diz como é que vai ser, ela não traz, por exemplo, prazos. Ela entra em vigor em março de 2026, mas ela ainda tem lacunas, sim, que precisam ser aperfeiçoadas. Perfeito. E falando ainda sobre essa questão de responsabilidade, né? Qual que é a responsabilidade das plataformas digitais agora com essa nova legislação? Sim, as plataformas digitais, agora com esse Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ela vem com um conceito de Privacy by Design, ou seja, as plataformas, desde a concepção inicial dos seus projetos, elas já têm que respeitar as disposições do ECA Digital.
Tá? E as plataformas que já existem, a gente percebe que elas já estão correndo para se adaptar. Tanto que algumas plataformas já trazem recados para pais, para crianças e adolescentes sobre as novas normas. A gente já percebe isso, que os pais vão ser exigidos a tomar mais ciência da presença dos seus filhos nas redes sociais. Ou seja, doutor Fábio, na prática, cada plataforma vai ter que deixar muito claro ali qual é a faixa etária, é isso? Sim, ela tem que dizer qual é a faixa etária, algumas disposições que ela já tinha que trazer devido ao LGPD, como será o tratamento de dados desses menores, mas agora foram estabelecidas uma série de proibições. Por exemplo, impulsionamento de jogos, análise de dados com base no comportamento de pesquisa da criança e do adolescente para oferecer produtos e serviços, isso não vai poder mais. Ou seja, o uso da inteligência artificial, né? Sim, o uso da inteligência artificial para análise comportamental digital. Isso não pode mais para crianças e adolescentes. Essa questão também da gamificação, que estimula a pessoa a jogar e gastar dinheiro, isso para crianças e adolescentes vai passar a estar proibido também. Perfeito. E como que os pais, né, precisam se adaptar a essas mudanças que estão acontecendo? Qual que é a responsabilidade dos responsáveis também? A responsabilidade dos pais, tutores, responsáveis de uma forma geral, ela aumentou, mas ela já existia. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais responsáveis já são responsáveis pelo comportamento dos seus filhos, tá bom? O que muda é o ambiente. O ECA trouxe uma especialização digital, ou seja, agora as plataformas, quando vão, por exemplo, abrir uma conta de uma criança, um perfil, os pais têm que efetivamente dar ciência. A conta do menor, ela obrigatoriamente passa a estar vinculada à conta de um adulto. E precisa ser uma confirmação efetiva. Antes era só declaratória. Uma criança abria uma conta numa rede social e declarava se era menor ou não. Se quisesse ter certeza disso, teria que abrir uma investigação. Hoje não, o pai efetivamente vai ter que dar algum tipo de confirmação que a lei ainda não tornou clara como vai ser. Se vai ser um reconhecimento facial, se vai ser pelo GovBR ou algum tipo de assinatura digital que o adulto tenha para validar aquela conta. Além disso, outra mudança relevante é que quando a criança logar na rede, o pai vai ser avisado. Então, os pais não podem mais usar a desculpa de que não sabia que o filho estava fazendo aquilo, porque o filho sofre ele também sofre com os crimes, mas a gente sabe que tem menores que praticam crimes. Então, vai ser bem mais difícil o adulto se isentar por omissão ou dizer que não sabia que ele estava fazendo aquilo. Doutor Fábio, entre as novidades do Estatuto está a obrigatoriedade de remoção de conteúdos impróprios ou ilegais sem a necessidade da ordem judicial. Você acredita que isso vai funcionar na prática? Aí a gente volta naquele ponto do órgão fiscalizador estar preparado para fiscalizar isso, porque é difícil fiscalizar isso, tá? Com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele foi relativizado pelo STF. Antes, as plataformas só tinham que tirar conteúdo se elas recebessem uma ordem judicial. Então, isso foi flexibilizado. Tá? Então, com uma simples notificação online ou física, as plataformas já têm que remover conteúdo. Mas, para isso, elas têm que ser notificadas. Alguém tem que notificar. Ou o pai, o responsável, ou um outro cidadão, ou algum outro tipo de autoridade. Então, precisa haver um estímulo a que as pessoas participem dessa atitude fiscalizatória. Perfeito. E a gente fala muito também sobre a questão de sanções, né? Caso uma empresa descumpra, né, essas regras, quais são as sanções previstas também para elas? Sim, tem várias sanções previstas, tá? Ela pode sair do ar, ser bloqueada, suspensa, e as multas financeiras, elas vão até 50 milhões de reais. E aí a gente toca também num ponto que é muito importante. As plataformas de todo tipo, né, digitais, elas lucram com engajamento, participação, compartilhamento. Então, as multas precisam ser pesadas. Multas para uma plataforma, uma Big Tech de alguns milhares de reais, isso não representa nada para elas. Ainda assim, elas lucram com engajamento. Por exemplo, um engajamento de sexualização infantil, que é uma coisa que nós estamos vendo nas redes sociais, que isso tem se proliferado muito, especialmente uma situação perigosa que é a de meninas.
cada vez mais novas se expondo na rede em conteúdos adultizados e sexualizados. É isso, né? Muito trabalho e muitos desafios para os operadores do direito também, né? Sim, sem dúvida. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Sobre Política. Muito obrigado, Fábio, pela contribuição sobre este tema. Pessoal, vamos a um intervalo agora, mas no próximo bloco vamos conferir um depoimento do Instituto Liberta, que participou das discussões do Congresso Nacional sobre os desafios da aplicação do ECA digital no Brasil. E ainda você vai conhecer como funciona na Câmara a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização de Crianças e Adolescentes. Voltamos em instantes. Estamos de volta ao Sobre Política. Me responda, você sabe qual o tempo de exposição às telas é ideal para cada faixa etária envolvendo crianças e adolescentes? Para orientar os pais, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou o manual Menos Telas, Mais Saúde, com regras claras para proteger o desenvolvimento das crianças. Érica? Isso mesmo, Paulo. Inclusive, tem aí uma telinha para a gente explicar bem direitinho para você. Olha, as recomendações são bem diretas. 0 tela para bebês de até 2 anos. No máximo, 1 hora por dia para crianças de 2 a 5 anos. E até 3 horas diárias para adolescentes, desde celular até televisão. Sem dúvidas. Além de controlar as horas, a forma como as crianças e adolescentes usam as telas é um ponto de atenção também. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os riscos do uso de aparelhos durante as refeições e pouco antes de dormir. Exato, Paulo. Se tiver que usar tela, gente, a orientação é estimular o uso de celulares e tablets somente nas áreas comuns da casa, sempre com supervisão do adulto e nunca de forma isolada no quarto. Toda essa discussão que culminou na criação do novo ECA digital surgiu da repercussão nacional daquele vídeo do influenciador Felca, que deu visibilidade à violência e à erotização que os menores estão expostos na internet, Érica. E isso rapidamente movimentou os poderes judiciário, legislativo e executivo, além da sociedade civil, a se mobilizar em torno deste problema tão sério, Érica. Pois é, Paulo, várias entidades brasileiras participaram ativamente da construção do ECA Digital em Brasília. Entre elas, o Instituto Liberta, que há 8 anos tem uma forte atuação no país com ações educativas de combate à violência sexual de crianças e adolescentes. Nós conversamos com a diretora adjunta do Instituto, Cristina Cordeiro, sobre os desafios da aplicação do ECA Digital. Vamos conferir. O ECA Digital, ele é essa grande conquista porque ele consegue prever formas de evitar que crianças e adolescentes sejam expostas a situações muito nocivas para o seu desenvolvimento biológico e psíquico, como estava acontecendo. Hoje nós temos 93% da população brasileira entre 7 e 17 anos na internet. Então, nós temos que pensar que, sem regulamentação, nós estamos com a maioria dos nossos jovens expostos a muitos crimes e a situações muito violentas. Como a gente acompanhou na fala da Cristina, né, Paulo, ela citou sobre a adultização. Mas você sabe o que isso significa? É um fenômeno que acontece quando crianças são expostas cedo demais a comportamentos, responsabilidades e pressões do mundo adulto, o que pode prejudicar o desenvolvimento. Com certeza, Érica. E para enfrentar esse problema, a Câmara de São José dos Campos criou uma frente parlamentar. O objetivo é debater e propor ações locais para proteger a infância em sintonia com as novas regras do ECA Digital. Vamos ver na reportagem como esse trabalho funciona. Nos últimos meses, as denúncias do influenciador Felca sobre conteúdos divulgados nas redes sociais que sexualizavam a imagem de crianças gerou comoção nacional. Movido pela consternação gerada na sociedade, o vereador Zé Luiz propôs a criação de uma frente parlamentar de combate à adultização em São José dos Campos.
O objetivo é usar o espaço legislativo para debater, fiscalizar e articular medidas de combate à prática. Uma série de problemas que vem acontecendo com criança e adolescente nesse âmbito das redes sociais, do mundo digital. Então, a partir disso, as câmaras municipais se mobilizaram aqui em São José, nós nos mobilizamos também, criamos uma comissão, uma frente parlamentar para tratar especificamente desse assunto. É importante, primeiro, para a gente divulgar que tem legislação, tem penalização e tem fiscalização. Então, esse é o nosso papel, de elaborar as leis, fiscalizar esse processo todo, fazer uma grande campanha, né, que é necessária, inclusive, para os pais, para estar acompanhando mais de perto os adolescentes. É importante frentes parlamentares com esse tema para a gente levar essa discussão, né, para a população, né? Acho que faz parte do vereador, do parlamentar, né, a gente dá a devida atenção e importância para esse tema, né, de proteção às crianças e adolescentes, no combate à pedofilia, à erotização infantil, às plataformas digitais. Então é o tema que nós estamos falando dele agora, mas é um tema que ele precisa ter a devida importância a todo momento. Além do vereador Zé Luiz, idealizador da frente, fazem parte do grupo os parlamentares Amélia Naomi, Cláudia Apolinário, Fernando Petit, Gilson Campos, Juliana Fraga, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Rogério da Cazem, Sena, Sérgio Camargo e Sidney Campos. 2 reuniões já foram realizadas e um dos pontos de debate foi o ECA Digital. A nova legislação, sancionada neste ano, obriga plataformas de redes sociais a elaborar ferramentas de verificação de idade, ferramentas de controle parental, proibição de publicidade indevida, entre outras medidas. Muito mais rápido, né? Mais ágil, né? Então a gente está falando dentro de uma realidade que é hoje os nossos adolescentes estão ali na rede social. Então acho que é fundamental, muito importante, foi um avanço, um salto de qualidade neste burburinho que a gente viveu. Os encontros da frente têm o objetivo de garantir a posição da Câmara nos debates da defesa e proteção das crianças e adolescentes. O grupo pretende manter o trabalho de fiscalização e elaboração de políticas públicas com foco na conscientização da sociedade sobre o tema. O próximo passo nosso agora, como frente parlamentar, é tornar conhecido o que nós estamos chamando desse instrumento, essa nova lei, o ECA Digital. Então nós estamos fazendo os estudos, a próxima reunião será especificamente sobre esse tema e a gente espera poder ajudar não só os vereadores, mas como toda a sociedade a entender quais foram as mudanças na legislação. Esse assunto é um assunto sensível, nós precisamos levar isso de uma forma natural, lúdica para as escolas, falar disso para as crianças as crianças também, no ambiente de casa, na rua, em qualquer lugar que ela também esteja preparada até para denunciar possíveis abusos e nós precisamos sim, política pública dentro do município, dentro da cidade. Érica, uma iniciativa muito importante, né? A reportagem mostra que a proteção da infância precisa de ações em todas as esferas. Não basta uma lei federal se o debate não chegar às cidades, dentro das escolas e das famílias. Exatamente, Paulo. Essa frente parlamentar atua como uma ponte, trazendo a discussão para a nossa realidade local. É um compromisso do Legislativo para garantir que as crianças possam viver a infância de forma plena e segura, longe de pressões que não são adequadas para a idade delas. Sem dúvidas, Érica. O Sobre Política fica por aqui. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Participe nas nossas redes sociais. Tem ainda o nosso canal aberto, 12.3. Além do canal 7 na operadora NET e o canal 9 da Vivo. Até!